Eu sei que tem muita gente que adora dar uma olhada no horóscopo para saber se aquele crush vai rolar ou não, saber se a sua vida amorosa vai fluir de vez ou não. Mas enfim, será que o horóscopo ele também pode servir para causar um certo tipo de preconceito? Será que as pessoas estão usando o horóscopo para subjugar outras pessoas? Enfim, eu sou Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. A astrologia é o tema do vídeo de hoje e esse tema ele não foi escolhido aleatoriamente, ele vem de uma coisa bem interessante. Nessa semana eu tinha aberto lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas e um grande amigo meu de longa data, o Robson Queiroz, fez a seguinte pergunta: professor, você acha que o horóscopo, a astrologia em geral, pode servir para causar certo tipo de preconceito? Por exemplo, será que as pessoas podem ter preconceito contra outras por elas serem, por exemplo, de Áries, as satanares, né, como muita gente fala? Ou se a pessoa se dá mal, ter um emprego negado por ser de Virgem, já que Virgem muitas das pessoas acham que é um signo muito sistemático, muito problemático por vezes? Enfim, a pergunta do Robson era essa. Ele queria saber se a astrologia, o horóscopo como a gente conhece, pode servir como uma válvula de preconceito hoje em dia. E então, para responder o Robson, a gente fez esse vídeo aqui. E eu já te convido, caso você não me siga lá nas outras redes sociais, sobretudo no Instagram, corre lá, se inscreve, que lá é mais fácil, é mais fluido pra gente conversar. Mas, voltando aqui à pergunta do Robson, muitas vezes eu sou questionado para dar uma resposta, sobretudo como os filósofos veem a astrologia. Mas nunca tinha me ocorrido essa pergunta dessa forma, pensar sobre a possibilidade do horóscopo, da astrologia, servir como uma válvula de preconceito. A primeira coisa que veio à minha mente foi falar pro Robson, falar, Robson, vocês que acham isso. Falar, não desencana. Nunca vi ninguém aí, sei lá, não conversando com alguém ou deixando de fazer amizade porque fulano é de signo X ou de signo Y. Mas, pensando um pouco melhor, a gente vê que não é bem por aí. Pegaram essa pergunta, eu fui conversar com alguns amigos, colegas de profissão e perguntar o que eles achavam da astrologia. Eu confesso que eu mesmo gosto sempre de brincar de astrologia, né? Brincar, conhecer um pouco mais, saber o que significa meu signo, saber de fato como as coisas são para signo X, para signo Y. Eu vejo como uma forma interessante de analisar as coisas, uma forma lúdica. Mas nunca levei muito a sério, então eu queria saber o que outras pessoas pensam disso. E aí, conversando com outras pessoas, é que eu pude reparar algumas situações interessantes, por exemplo. Vários deles falaram realmente que já viram situações bastante embaraçosas, e dois exemplos me marcaram. Os exemplos foram o seguinte: existia um técnico da seleção francesa de futebol, chamado Raymond Domenech, que escolheu o time, para vocês terem ideia, da França, que ia para a Copa do Mundo, baseado nos signos dos jogadores. E, inclusive, ele deixou de convocar certos jogadores por conta dos signos deles. Ou seja, aqui a gente tem um caso típico, claro, de algo que não é nem um pouco interessante. Mas para piorar a história, eu também fiquei sabendo que ano passado surgiu uma reportagem de um candidato ao emprego que foi questionado a respeito sobre qual era seu signo. E ele acabou perdendo o emprego e achou isso tudo muito estranho. E isso, obviamente, causou um debate nacional e ficou evidente de que várias pessoas têm usado o horóscopo, aí, o signo das pessoas, como um questionamento na entrevista e não tem convocado para entrevista, não tem oferecido emprego para certos tipos de signo. É claro que aqui a gente tem que ser honesto. Existem quilômetros de distância entre uma pessoa ser negra deste país e uma pessoa ser de Áries, por exemplo. É claro que o preconceito ele é muito mais explícito para pessoas negras, para mulheres muitas vezes, mas o que a gente não pode negar é que várias vezes tem acontecido, pelo menos isso que a mídia tem noticiado, essas pessoas que têm levado muito a sério, não diria nem muito a sério, mas muito ao pé da letra, uma visão estranha do que seria a astrologia e usado isso para, obviamente, causar certo tipo de preconceito, um certo tipo de injúria, né, e de negar vagas, por exemplo, de empregos, ou até chegar a não convocar pessoas para a Copa do Mundo. Mas então a gente tem que responder a questão. De fato, a astrologia ela reforça algum tipo de preconceito, em algum nível, pelo menos? E aqui a minha resposta ela tem que ser clara. Eu acho que a astrologia de fato, ela não incentiva o preconceito. Mas é preciso entender essa resposta com um pouco mais de calma. Aqui eu não vou nem tratar do problema se a astrologia funciona ou não. Mas eu acho que a astrologia, a numerologia, o horóscopo chinês
todas essas tentativas supersticiosas de entender a realidade, elas são muito envolvidas pela curiosidade humana. E a curiosidade humana, obviamente, faz com que nós tentamos conhecer o mundo, prever certas coisas. O espírito humano sempre foi extremamente curioso, e isso faz, obviamente, a gente progredir muito na nossa cultura em vários aspectos. Mas eu não acho que nesse caso específico que o Robson comenta, ou nesses exemplos que eu dei, que isso realmente figura o que seria a astrologia. Pelo menos não como eu vejo, não como eu tenho conhecimento ao longo da minha vida e nem por aquelas páginas que eu dediquei a ler sobre o assunto ao longo da minha vida. O que eu vejo é que essas pessoas que causam, deixam de convocar para uma entrevista de emprego ou rechaçam o emprego por conta de um signo X ou Y, isso está muito mais ligado a uma outra coisa que o filósofo alemão Immanuel Kant, o filósofo iluminista, talvez o maior filósofo iluminista que se teve, disse que essas pessoas estão na minoridade da razão. Ainda que a gente possa discutir se o horóscopo faz ou não bem para a cultura humana, o que nós temos aí, nesse caso de pessoas que não convocam, pessoas que têm preconceito por outras por conta do signo, não é exatamente um apego à astrologia. Até porque a astrologia não tem nem nela mesmo essa visão muito simplista, né? Se você pegar ali astrólogos que de fato estudam astrologia, vale ressaltar um conhecimento, uma sabedoria milenar, né? Desde os gregos há essa relação entre astrologia, previsão de futuro, astros, mas é um conhecimento bastante complexo. Não se reduz assim a astrologia a algo como você é de Áries, então você é uma pessoa ruim, você é de Virgem, então você é uma pessoa organizada. Não é muito bem assim, não é esse simplismo todo. Há 1 milhão de fatores envolvidos no mapa astral de uma pessoa. E obviamente esses 1 milhão de fatores, essas várias variáveis, elas não decidem se a pessoa merece ou não um emprego. O que nós temos aí, sobretudo nesse caso do emprego, que eu acho que é o mais explícito, o mais problemático, é de fato uma minoridade da razão, como disse Kant. São pessoas que não conseguem usar da racionalidade, da razoabilidade para seguir as suas vidas. E aí é aqui que chega no ponto-chave. Essa minoridade, essas pessoas que não conseguem progredir racionalmente, se deixam levar por qualquer coisa. Seja pelo horóscopo que dá no jornal, seja por padres, pastores que conseguem tomar conta da sua vida, seja por partidos políticos, seja pela cultura em geral, pelo Estado. Ou seja, o grande problema aí, que eu acho que é um problema kantiano, é que as pessoas, normalmente, quando se encontram na minoridade da razão, quando não tem um intelecto desenvolvido, quando eu digo minoridade aqui, eu estou falando desde um adolescente até uma pessoa de 80 anos. Essas pessoas que estão na minoridade da razão, elas simplesmente não conseguem agir de forma autônoma e racional. E aí a gente tem, obviamente, um bando de idiota, acreditem eles ou não, em horóscopo, fazendo esse tipo de coisa. Então, para mim, não só o racismo, não só o machismo, não só essa utilização deturpada da astrologia, essa utilização preconceituosa, tudo isso não tem outra razão a não ser essa minoridade da razão, esse desprovimento da capacidade racional de enxergar o mundo e de tomar as rédeas da própria vida. A resumir então, a astrologia causa algum tipo de preconceito? Não. Esse preconceito que nós temos é muito mais fruto da incapacidade intelectual do que da própria astrologia, do que a astrologia em si. Mas há uma pergunta em aberto. É a astrologia uma ciência ou ela é uma pseudociência? A astrologia é uma farsa? Enfim, essas questões são tema para um próximo vídeo. Mas se você gosta de astrologia, filosofia, cultura em geral, é curioso, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal, pois toda semana tem vídeo novo para você. Enfim, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau, até a próxima.